Coube-me a mim dizer umas breves palavras que eu espero que não sejam longas, espero serem curtas, e sinto o peso da responsabilidade de poder dirigir-vos essas mesmas palavras. Sinto o peso da responsabilidade porque eu não estou aqui a fazer um frete, não estou aqui para cumprir calendário, não estou aqui porque alguém tem que falar. Eu estou aqui porque tudo isto que nós ouvimos, e muito mais do que aquilo que não ouvimos, diz-me muito, diz-me tudo. É a minha vida, é o meu respirar, é o meu sentir, é o meu pulsar. Eu gostaria de vos mostrar na plenitude o significado do Natal. Em resumo, eles disseram, e bem, que o Natal é o Senhor Jesus Cristo. O Natal não são presentes, o Natal não é família, o Natal não é viver melhor, o Natal não é deixar de viver pior. O Natal é Cristo. Porque com Cristo temos tudo e sem Ele não temos nada. Porque com Cristo temos a eternidade e sem Cristo morremos e não temos nada, nada, absolutamente nada. Sejamos objetivos. O que é que adianta eu ter saúde por 3 anos? 30? Ok. 100? E depois? Ter o bolso cheio de dinheiro e não ter necessidades por quanto tempo? E depois? Com Cristo as coisas mudam de figura. Bem, eu tenho que cumprir a minha palavra. Quero ser breve. Mais uma celebração de Natal 2015. Estamos em 2015. Mais uma celebração do Natal. E deixai-me dizer, mais uma celebração do Natal em tempo de crise. De crise que se aguda de dia para dia. Que se agudiza. Se há uma palavra que possa descrever o mundo em que nós vivemos hoje, é a palavra medo, 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 medo. As pessoas vivem com medo. As pessoas neste momento andam na rua com medo. As pessoas andam neste momento nos centros comerciais com medo, nos estádios com medo, em todos os sítios públicos com medo de que uma bomba arrebente, com medo de que um assassino surja. As pessoas vivem com medo. As pessoas vivem com medo politicamente. As pessoas vivem com medo socialmente. As pessoas vivem com muitos medos. Uma vez, aqui neste mesmo lugar, eu falei de fobias. São muitas as fobias que as pessoas têm. Mas, sabem, há medos que não fazem parangonas de jornais, que não são notícia nos escaparates, que não são notícia nos órgãos de comunicação social nem na internet. Há medos que são muito pessoais. Há medos que são muito íntimos. Há medos que só nós sabemos que temos medo. Medos de relações que se podem desfazer. Medos do emprego que se pode perder. Medo da solidão. Medo de não conseguir vencer alguns vícios, como o álcool ou a droga, ou outro tipo de escravidão. Mas pode haver paz. E é sobre isto que eu vos quero falar um pouco. E deixar de haver medo. Pode haver tranquilidade e confiança e deixar de haver ansiedade. Quando nos voltamos para a única fonte de paz real, segura, chamada Senhor Jesus Cristo. Pensa então comigo um pouco na primeira história de Natal. Foi há quase 2000 anos, sensivelmente. A
reunião 2 começou com um vídeo de um compositor, intérprete que eu gosto muito, chamado Michael W. Smith. Não sei se repararam, mas as imagens que acompanhavam a música que ele interpretava, as primeiras imagens mostravam os pastores no campo. Não sei se repararam nisso. As primeiras imagens da reunião desta noite, e isto não foi combinado com ninguém, eram os pastores no campo. Há quase 2000 anos, pastores no campo. Os pastores estavam no campo como sempre, sabem? Eles estavam no campo habitualmente. E nada fazia prever que naquela noite em que eles estavam no campo ia ser diferente. Não havia nenhum indício, não havia nenhuma indicação de que aquela noite seria uma noite diferente das outras noites, das muitas noites. E que noites eles tiveram? Sabem, eu fico preocupado com as noites de alguns de vós, que viveis na noite, na escuridão, que não enxergais nada, que não vedes nada, noite após noite. E o tempo vai passando e as noites continuam e nada faz prever que possa ser diferente na noite em que vos encontrais aqui hoje, porque ainda estáis na noite e não vedes nada de Deus, da eternidade, do céu, do inferno. Para vocês continua a ser noite. E eu temo que ainda penseis que nada pode acontecer de diferente nesta noite. Diz a Bíblia que os pastores estavam nas vigílias da noite. Sabem que estar nas vigílias da noite significa noites sem dormir, significa insónias, significa preocupações, significa medos. Mas Deus tinha um plano, sabem? Deus ia intervir. Deus sempre procura intervir, incomodar, mexer, perturbar a nossa continuidade sem rumo, sem futuro, sem sentido, sem nexo. E foi o que ele fez. Foi a noite em que Deus interrompeu as trevas. Foi a noite em que a noite se fez dia. Foi a noite em que a luz do céu brilhou. E sabem de uma coisa? Em Lucas, no capítulo 2, eu quero que vocês leiam comigo, lemos assim. Então vamos à Bíblia ver o que está lá escrito. Ora, Lucas 2, para quem puder acompanhar, quem não puder ouve. Ora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, ou de luz, e tiveram um grande temor, medo. Ouçam bem, medo, grande medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Só isto chega. As primeiras palavras que eles ouviram foi: não temais. Não temais. Acabou o medo. Natal é não ter medo. Vocês podem imaginar o medo deles? Eu posso. Vocês podem imaginar o medo que provocava aquelas insónias, aquelas noites acordados interminavelmente? Eu posso. Mas há uma coisa curiosa que também eu penso. É que eles tiveram medo quando os anjos apareceram. Tiveram medo. Eu vejo-me tão bem ali. Eu identifico-me tão bem com aqueles pastores. Quando o Evangelho e a luz do Evangelho chegou a mim,
no meio da minha noite, na noite em que eu me encontrava e que eu também não enxergava nada, eu tive medo. Nós sempre temos medo quando o Evangelho se aproxima de nós. É incrível como é que podemos ter medo de quem o medo nos tira. É incrível, mas é verdade. Como é que eu posso ter medo de quem me quer remover todo o medo? Mas eles tiveram medo. E tu também tens medo. Tu tens medo quando te falam de Cristo, tens medo quando te falam de Deus, tens medo quando te falam da igreja. Tu tens medo. Medo de quê? Eu também tive. E por isso entendo. Mas a mensagem é: não temais. Há boas notícias. Não temos medo porque Cristo nasceu. E isso fez toda a diferença. Porque Ele veio e tudo se tornou diferente. Há 4 vezes aqui na narrativa do Natal que lemos não temas. 4 vezes. Olha, a primeira vez que nós lemos é dito a Zacarias. Zacarias era um homem velho. E um anjo chegou ao pé dele e disse: Zacarias, vais ser pai. E ele ficou com medo. Um homem velho e ser pai. Ia ser o pai de João Batista. Não vou entrar em detalhes. Zacarias teve medo e a mensagem foi: não temas. A segunda personagem que nós temos na Bíblia que foi confrontada com o problema do medo foi Maria. Maria era uma jovem esbelta, provavelmente, e sabem, e um anjo chegou ao pé dela e disse-lhe assim: Maria, vais ser mãe. E ela ficou com medo, porque ela não teve nenhuma relação com nenhum homem. Como é que ela podia ser mãe? E vocês podem imaginar como é que ela teve medo. Mas a mensagem foi: Maria, não tenhas medo, não temas. A terceira personagem é José, aquele que desposou depois Maria. O anjo chegou ao pé dele e disse: José, a tua noiva está grávida. Como é que é? Ele ficou com medo. E foi-lhe dito: José, não temas. E depois temos esta passagem com os anjos a que eu já me referi. Com os pastores que eu já me referi. Não importa os medos que tu tenhas. Não importa o tipo, não importa a natureza, não importa a variedade de medos que existem. E eu digo que há muitas fobias. Mas o que importa é que Deus diz: não temas. Não há mais razão. E eu quero que vocês percebam isto. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com aquilo que Ele realizou, não há mais razão, quando Ele veio ao mundo, não há mais razão para ficarmos escravizados com o medo. Não há mais razões para ficarmos escravizados com medo. Aliás, eu não sei por que razão, não sei se já tinham pensado por que razão é que as crianças, quando estão num quarto escuro, têm medo. Tu estás num quarto escuro com mais crianças e por isso tens medo. Tu tens medo do futuro, tu tens medo do desconhecido. Tens que ter medo. O escuro produz medo. As trevas produzem medo. E não tens mais razões para ter medo. Não importa o tipo de medo, não importa a natureza do medo, tu não tens razões atualmente para ter medo. O Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele preparou-nos para todos os medos. Ele de facto disse: não tens necessidade de ter medo. Vais aflições? Alguns dizem: mas estás aí a falar, mas tu tens problemas. Tenho problemas, mas não tenho medo. Não tenho medo. Ele disse: vinde a mim, vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, pegai nos vossos fardos, que vos oprimem e fazem ter medo, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso. E deixais de ter medo, encontrareis descanso para as vossas almas. O medo da morte. Não me venham com histórias que eu não tenho medo da morte. Isso é tudo conversa.
Sabem que existiu um indivíduo muito famoso chamado Voltaire? O Voltaire foi um filósofo ateu. E este filósofo ateu chamado Voltaire teve a ousadia, notem bem, para além de ele ter escrito, e sabem que o Voltaire para mim diz-me bastante, e eu vou-vos dizer porquê. Quando eu me converti, e já lá vão 40 anos, não foram 40 dias, quando eu me converti, a minha primeira preocupação foi falar daquilo de importante que me aconteceu aos que estavam perto de mim. E as primeiras pessoas que tiveram que me ouvir, já não recordo quem foi, mas provavelmente os meus colegas lá na escola. Porque eram os que estavam mais perto. As segundas pessoas mais perto que estavam de mim, que me ouviram, foram os meus pais que estavam em Moçambique, que estavam longe, mas não suficientemente longe para não estarem perto do meu alcance. E até lhes mandei uma cassete gravada em áudio do meu testemunho para que eles ouvissem. E a terceira pessoa, que provavelmente, agora não me recordo bem em termos de quem foi primeiro e quem foi segundo, mas foi uma das primeiras pessoas a quem eu falei, foi um dos meus melhores amigos quando eu era descrente. Um dos meus melhores amigos que estava em Moçambique. Ele era um indivíduo muito inteligente e ainda está vivo. É um engenheiro de sucesso na nossa praça pública aqui em Portugal. E quando eu me converti, aliás, eu antes de me converter tinha passado uns dias em casa dele, em casa de uns tios dele, onde ele estava em Braga. A família dele é muito católica e ele muito ateu. Em Braga, na sede do catolicismo, onde passei ali uns dias antes de me converter, e uma noite passamos várias horas, porque foram horas que passamos, a ler poemas um ao outro, no quarto dele, poemas que eu tinha escrito e poemas que ele tinha escrito, poemas sem nexo e sem sentido, mas poemas. Quando eu me converti, converti-me dias depois de estar com ele. Recordo-me que regressei de Braga na noite do dia 25 de abril de 1975. Na noite de 25 de abril de 1975 estavam os foguetes a disparar para comemorar o 25 de abril, um ano depois. Eu estava a chegar a São João da Madeira num autocarro, e por isso lembro-me, há coisas que a gente não esquece. E passado uns dias, a seguir, em maio de 1975, foi quando eu me converti. E quando eu me converti, escrevi-lhe uma carta. Escrevi-lhe uma carta e disse-lhe o que tinha acontecido na minha vida. Sim, porque na altura não havia internet. E ele respondeu-me. E na carta que ele me respondeu, falou-me de Voltaire. E entre outras coisas, o que ele me disse foi isto. Tu sabes que o Voltaire, no seu célebre dicionário filosófico, o chamado Dicionário Filosófico de Voltaire, referindo-se à Bíblia, logo no princípio da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E ele diz: Deus não, os deuses criaram os céus e a terra. E começa assim, citando Voltaire. Por isso Voltaire diz muito. Evidentemente que eu desmontei rapidamente e facilmente aquele argumento estúpido, sem nexo e sem sentido. Aliás, se eu estivesse com Voltaire, dizia assim, eu diria, muito sinceramente, eu esperaria de alguém tão inteligente como tu um argumento melhor. É muito pobre o teu argumento. Voltaire teve a ousadia de escrever, nos muitos escritos que fez, dentro de 50 anos a Bíblia será um livro obsoleto, ao qual ninguém lhe dará atenção. Curiosamente, podem confirmar isso se quiserem, a casa onde ele escreveu isso hoje é apenas a Sociedade Bíblica de França. Está cheia de Bíblias. Coitado de Voltaire. E coitado dele que eu estou aqui a falar da Bíblia. Mas eu falei de Voltaire porquê? O medo da morte. Lembram-se? Já se tinham esquecido.
é que o tal Voltaire, o tal ateu, o tal que escreveu, o tal que disse, o tal que preferiu, e o tal que não sei quem, que se esforçou, na hora da morte, o médico que o assistia saiu apavorado do pé dele, porque ele disse: eu que combati Deus e o inferno, já vejo as portas do inferno abertas para me receberem. Não tens medo da morte? Se não segundos antes, segundos depois, a tua conversa será diferente. Pois é, não temas, nem mesmo a morte. Houve um anjo que disse isto. Houve um anjo que disse isto, e passo a citar. Os anjos disseram a Zacarias, disseram a José, disseram a Maria, disseram aos pastores, e uns anos depois também disseram a umas mulheres que estavam num cemitério, junto a um sepulcro, o sepulcro onde tinham colocado o Senhor Jesus Cristo. E sabem o que é que foi que os anjos disseram a elas? Não temais. Eu acho que os anjos não sabem dizer outra coisa. Acho que a mensagem deles é sempre a mesma. Falem a quem falarem, o que eles dizem é: não temas. Cristo é a resposta para a morte. Eu queria falar tanto, eu queria vos dizer tanto, eu queria poder espremer-me todo e destilar tudo aquilo que me vai na alma, mas eu não consigo. Mas eu quero vos dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo foi único. Foi único no nascimento. Ele teve um nascimento diferente. Já agora, eu tenho que dizer isto. Há vários feriados que nós comemoramos. Ultimamente até tem havido grande discussão dos feriados. Se a gente tem feriados, se não tem feriados, feriados acima, feriados abaixo, já há feriado, já não há feriado. Vários feriados. Há feriados que são comemorados na igreja. Penso na Páscoa. São mais feriados de igreja. Há feriados que são mais governamentais. São mais de discursos públicos, com autoridades públicas, proferidos em palácios ou em sítios públicos reconhecidos. Mas há feriados. Há um feriado que é da família. Natal. No dia de Natal, as pessoas estão em casa, em família. Por causa do nascimento de um bebê. E eu digo isto com muita reverência e ponho o bebê com letras maiúsculas. Muito maiúsculas. É o feriado da família. Curiosamente, por causa de um bebê. Um feriado que é comemorado em casa, com a família, por causa de um bebê que não teve teto para nascer. Para mostrar que enquanto cá vivesse, era assim que ele viveria, sem teto, sem abrigo. As aves do céu têm ninhos, disse ele. As raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo lhe foi emprestado. Ele era um verdadeiro sem-abrigo. A túnica que ele trazia não era dele. Foram as mulheres que lhe deram. O estábulo onde ele nasceu não era dele. Até a cruz onde o puseram era a de Barrabás. Era a cruz do pecador. Era a minha cruz. O túmulo também não era dele. Ele foi diferente no nascimento, foi diferente na vida. As pessoas diziam: nunca ninguém falou como este homem. Notem, ele foi diferente na morte. A mim ninguém me tira a vida, disse ele. Eu de mim mesmo a dou.
Eu tenho poder para dar. E tenho poder para tornar a tomá-la. E por isso os anjos disseram às mulheres: não temais. A manjedoura foi apenas o princípio da história. Nós estamos aqui na história. Foi o princípio da história. Porque faz parte da história depois a cruz, o túmulo, a coroa. Que eu não vou falar acerca disso. Deixa-me dizer uma coisa. Os temores são reais. As pessoas têm mesmo medos. Os medos não são fantasias. São verdadeiros. Os medos existem. E as pessoas têm mesmo medos. Mas quero-vos dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo também é real. Ele também existe. E Ele tira medos. Ele é o único. Eu estou-vos a falar daquilo que eu sinto, que eu sei, que eu gosto, que eu desfruto. Não estou aqui a representar. Eu estou a dizer aquilo que é real. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Para não termos medo. Ele enfrentou o castigo de Deus para que eu não tenha medo com os meus pecados de aparecer diante de Deus. Porque Ele já levou a surra. Não há necessidade depois de ficarmos paralisados com qualquer tipo de medo. E para eu terminar, façam, por favor, todos vocês que estão aqui esta noite, e espero que seja esta a vossa última noite, façam como aos pastores. Vão a Ele. Já viram o que é que está escrito no versículo 15? E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Vamos lá, vamos. Façam isso. E há outra coisa que eu vos quero recomendar: façam-no depressa. Ninguém me garante que não vos aconteça nada dentro de segundos. Olha o que é que diz o versículo 16. E foram apressadamente. Vão depressa. Não percam tempo. Vocês não imaginam o que estou a perder. Sabem, eu converti-me com 17 anos. Ia fazer 18. Estava há 2 meses e qualquer coisa de fazer 18 anos. E quando eu me converti, a sensação que eu tinha é: porquê é que eu não me converti há mais tempo? E eu era novo. Eu não era nenhum velho. Mas é a sensação que a gente tem. Se vocês soubessem o que estou a perder, vocês já tinham voado. Não era corrida, era voado. E agora eu quero que vocês notem o que está no versículo 20. Que diz assim: e voltaram os pastores, depois de lá terem ido, glorificando e louvando a Deus. Já perceberam porque é que eu faço isso? E os outros como eu? Porque é que a gente glorifica a Deus? Voltaram e glorificaram a Deus, versículo 20, por tudo o que tinham ouvido e visto. Sabem porque é que eles estavam assim todos extasiados e a louvar a Deus? Porque tinham visto. Como é que é? Por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Como lhes havia sido dito. Não estou a exagerar. Eu não estou a exagerar. Provai e vede. Sabem porque é que eu não tenho medo? Isto é o tema desta reunião que os nossos jovens e mais velhos e crianças prepararam para todos nós. Eu não tenho medo, e vocês também podem não ter. Vou-vos dizer porquê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus vos abençoe.